Extra, o Rei está voltando. É a série que eu estou concluindo nessa noite. E a pergunta que eu fiz para você na semana anterior, se você está preparado. Você está preparado, meu irmão? Nós falamos na semana anterior de estarmos preparados diante do Senhor, mantendo as nossas lâmpadas cheias de óleo, mantendo vigilância, mantendo o nosso relacionamento com Jesus, sendo muito diligentes, excelentes naquilo que o Senhor tem confiado em suas mãos. De repente, se você não veio na semana anterior, eu convido você a acessar o nosso canal do YouTube e lá você assistir essa mensagem, curtir e compartilhar se falou ao seu coração. E nós compartilhamos, estamos falando do livro do capítulo 25 de Mateus, as duas primeiras parábolas que comentamos na semana passada, a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos. E hoje eu vou continuar contando, porque Jesus continua esse capítulo não contando uma parábola, mas sim uma história que ele viu, mas sim uma história que Jesus já sabe que vai acontecer, o juízo final, um julgamento, o juízo final. O tema da palavra de hoje, as ovelhas e os bodes. Diga assim comigo, as ovelhas e os bodes. E nós vamos percorrer essa palavra por 3 perguntas, 3 questionamentos que eu vou fazer para você, que serão os nossos 3 pontos. O primeiro ponto, haverá um julgamento? Ovelha ou bode, o que você é? E em terceiro lugar, o que você fez pelo seu próximo? Vou ler novamente. Haverá um julgamento, nosso primeiro ponto. Ovelha ou bode, o que você é? E o terceiro ponto, o que você fez para o seu próximo? Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Peça o Espírito Santo para revelar cada uma dessas promessas, cada palavra, cada instrução e direção que o Senhor tem para ti. Senhor, obrigado pelo privilégio de estarmos na tua casa. Este é um povo que veio para cá com alegria. Este é um povo que mesmo num tempo tão agradável como esse, como uma chuva, mas é um povo que pode chover canivete do céu, mas é um povo que vem para a tua casa com alegria. É um povo que está marcado nos seus corações o seu nome, é um povo aliançado com a tua presença. E nós estamos aqui porque nós reconhecemos a necessidade que temos de manter as nossas lâmpadas cheias, manter o nosso coração vigilante, manter o nosso coração preparado. Por isso nessa noite, ó Deus, eu oro, Senhor Deus, para que as tuas palavras alcance o devido lugar, alcance, Senhor, aquilo que está no teu coração, e em nome de Jesus, cada semente da tua palavra possa produzir e frutificar para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Então vamos percorrer a primeira pergunta aqui: haverá um julgamento? Vira para a pessoa que está do seu lado e faça essa pergunta para ela: haverá um julgamento? E eu posso responder para você desde já: sim, meu irmão, haverá um julgamento. Olha só o que a Bíblia diz lá no versículo 31 e 32 do capítulo 25 de Mateus. Mateus 25, versículo 31 e 32. A Bíblia diz: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele os separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Meus queridos, como o próprio Senhor Jesus, ele está falando aqui, quando o Filho do Homem vier. Por isso que eu disse para você que é uma história que ele já participou, que ele sabe, que ele viu acontecer. E ele diz que quando o Filho do Homem vier, haverá um julgamento. Diferente de muitos que nós conhecemos hoje em dia, que tem dado realmente em nada na nossa justiça, haverá sim um dia um julgamento reto e justo.
e ninguém vai escapar desse dia. Diga assim comigo: ninguém vai escapar desse juízo. A Bíblia fala: cada um prestará contas de si mesmo para Deus, a Deus. Eu gostaria de contar para você uma história que aconteceu no avião. Quem aqui vai andar de avião até o final do ano? Levanta a mão aí. Essa história aconteceu dentro de um avião. Geralmente quando você viaja, às vezes sozinho, você não leva um livro e nem uma música para você ouvir, você se contenta com a pessoa que está do seu lado para conversar com ela. E dois viajantes estavam indo para a mesma direção, para a mesma cidade. Eles sentaram um ao lado do outro e eles começaram uma conversa. E um dos passageiros perguntou para o seu amigo se ele estava indo para aquele destino a trabalho ou a passeio. E aí o amigo respondeu: olha, nem uma coisa nem outra, eu vou resolver uma bronca antiga. E o amigo ali do lado, curioso: mas bronca? Que bronca é essa? E o outro responde: olha, eu tive uns probleminhas com a lei no passado, mas pode ficar bem tranquilo, não vai dar em nada não. E o outro, curioso como um bom brasileiro, já que eles tinham muito tempo para conversar, ele logo perguntou: probleminha com a lei? O que você fez? E ele logo, o amigo ali do lado, disse: eu cometi um homicídio. E o amigo continuou a conversa: você vai a julgamento então? Ele disse: sim, eu vou a julgamento, mas eu estou de boa, eu estou tranquilo. E o amigo aqui do lado perguntou: é legítima defesa que você vai a esse julgamento? E o amigo respondeu: não, eu realmente matei uma pessoa, eu realmente sou o culpado, mas o meu advogado é um advogado bem do diabo, e ele vai alegar que eu matei em legítima defesa. Mas olha, vai ficar tudo bem, não se preocupe. E aquela pessoa ali do lado falou: meu irmão, tá tão assim, né? Tá tão assim tranquilo. Se fosse eu no seu lugar, eu não ficaria tranquilo assim não. Olha, meu irmão, eu estou muito tranquilo, porque a maioria desses casos do Brasil, infelizmente, eles dão em pizza. Todas as pessoas, elas estão livres, está bem tranquilo. E aí logo o amigo aqui do lado falou assim: olha, não é bem assim, tem muita gente atrás das grades. E esse amigo falou aqui: ó, esses que estão atrás das grades devem ser burros e devem ser pobres, não devem ter como pagar um bom advogado. E esse não é o meu caso, eu tenho muita grana e posso pagar os melhores advogados. E ele disse assim, o outro: olha, meu irmão, não é bem assim. Hoje em dia, mesmo quem tem bons advogados acaba caindo na cadeia. Olha, meu irmão, não se preocupe, afinal de contas a vida é minha, né? Você concorda? Que eu que vou para julgamento, eu tenho bons advogados, eles são muito espertos, e se a coisa complicar, a gente molha a mão do juiz, cada juiz tem um preço. E aí o irmão falou: será mesmo? Tem juiz que não se corrompe. Olha, não esquenta não, está tudo certo, eu vou sair daquele tribunal de cabeça erguida, não vou passar nem na porta da prisão. O avião estacionou, ambos deram tchau um para o outro, e logo a vida teve uma surpresa no próximo dia, porque esses dois homens, eles se reencontraram, sentaram um na frente do outro. Um era o réu e o outro era o juiz. E muitas pessoas, meus irmãos, elas estão vivendo com esse falso senso de que não haverá julgamento, de que perguntando: será que é assim mesmo? Tudo é muitas histórias, Jesus fica usando o nome de animal, Jesus fica usando o nome de histórias fictícias. Às vezes nem vai ser assim como está escrito na Bíblia. E eu quero dizer para você que sim, meu irmão, haverá um julgamento. Haverá um julgamento claro e justo, como um pastor, como a Bíblia diz aqui, que coloca as ovelhas para um lado e coloca os bodes para outros. E essa grande distinção que vai acontecer nesse julgamento não vai ser de ricos para um lado e pobres de outros, não vai ser de doutores para um lado e analfabetos de outro,
Não vai ser de religiosos de um lado e ateus de outro, mas vai ser, como a Bíblia fala, de um lado estarão os benditos de meu Pai, e do outro estarão os malditos, os malditos. Misericórdia, misericórdia. Mateus 25, 46 diz: e eles irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, para uns, o julgamento final ele vai resultar numa bem-aventurança, para outros vai resultar numa punição eterna. Para uns, dia de alegria, céu de glória, para outros, tormento eterno e inferno de fogo. Para uns, gozo eterno, e para outros, castigo eterno. Meu irmão, respondendo à primeira pergunta, haverá um julgamento? Sim, haverá um julgamento. Todos nós participaremos desse julgamento. E espero que você seja encontrado lá como uma ovelha. Nós vamos avançar para a segunda pergunta: ovelha ou bode? O que você é? Diga agora para a pessoa que está do seu lado: ovelha ou bode? O que você é? Espero que tenhamos aqui diversas ovelhas, com cheiro de ovelha. Espero que não tenha nenhum bode no nosso meio. Mateus 25, 33, a Bíblia diz: e ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Essa história é uma comparação, ele compara a ovelha e o bode. E aqui é muito claro que a ovelha representa os salvos e os bodes representam os não salvos. Diga assim comigo: salvos e não salvos. E nós precisamos fazer uma distinção natural aqui do que é a ovelha e do que é um bode. Olha só as características da ovelha. A ovelha, quando ela é repreendida, ela chora. O irmão em Cristo, o irmão em Jesus, que quando é confrontado, o que se espera do irmão em Cristo é que haja quebrantamento. É que mesmo sendo difícil ser confrontado por alguém, mas eu recebo com humildade aquele confronto. Tem quebrantamento no coração da ovelha. A ovelha, a natureza da ovelha é ser mansa. Essa característica espiritual chamada mansidão. A ovelha, ela não consegue viver longe do rebanho. Quem é ovelha aqui? Responda no seu coração: eu sou uma ovelha. Ovelha não foi feita para viver distante do rebanho. Jesus conta a parábola da ovelha que se perdeu e ele vai em busca daquela ovelha, da 100ª ovelha que se perdeu. Essas são características naturais, mas que têm um reflexo espiritual. Agora olha só, o bode, a característica do bode. Geralmente naqueles rituais de magia negra, quando você vai ver as imagens, lógico que o bode é um bichinho de Deus, a ovelha é um bichinho de Deus, mas é usado a cara do bode lá naquelas rituais de magia negra. Ou seja, você já vê aí, que a comparação, o significado. O bode, ele quando repreendido, ele agride. Afinal de contas, ele tem aqueles chifres enormes para quando for atacado, ele se defender. Então o bode, quando ele é repreendido na casa do Senhor, ele espana, ele ridiculariza, ele não aceita, ele diz que ele não é aquela pessoa, ele coloca nas redes sociais, acabando com aquele líder e com aquela igreja. O bode, ele tem uma natureza de revolta, ou seja, o bode também ele não consegue viver no meio do rebanho. Ah, pastor, está na moda agora esse negócio de ser desigrejado. Eu tenho Jesus no meu coração e eu posso servir a Jesus na minha casa, só eu mesmo. Esse negócio de conviver no meio de um rebanho não é mais para hoje. Eu posso ver as mensagens na internet, me alimentar e está tudo bem. Meu irmão, não está bem. Ovelha vive no meio de rebanho.
Bode é que não gosta de viver no meio do rebanho, repugna rebanho. E esses são traços naturais aqui das ovelhas e dos bodes. E se você fizer essa análise espiritual, meu querido, você é uma ovelha? Você tem cheiro de ovelha ou você tem cheiro de bode? Mateus 13, a Bíblia conta também uma parábola, que se nós colocarmos a parábola do joio e do trigo, que é a palavra de Mateus 13, com essa história de Mateus 25, elas são gêmeas, elas são idênticas, elas são parecidas umas com as outras. Então olha só o que está escrito lá em Mateus 13, versículo 24. O reino dos céus é como um homem que semeou uma boa semente em seu campo, mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Então ovelhas e bode, trigo e joio, eles estão no mesmo ambiente. Hoje não tem como separar, porque se você arrancar um, o perigo é que muitos sejam arrancados juntos. Então todos nós devemos ser ou bode, ou ovelha, ou trigo. Amém ou não amém? E a bode sim no meio, e a joio ou bode, né, no meio da plantação. Queridos, o joio, se você pesquisar aí no Google, joio é uma planta, né? O joio é muito parecido do trigo. Você olha o trigo, não, você fala, é o trigo. Então é muito, na sua aparência, o joio e o trigo, eles são muito semelhantes. Por isso eles não podem ser arrancados juntos. Porque se for arrancado, arranca trigo também. Existe a hora certa, o dia certo para ser arrancado. Então, meus queridos, o trigo e a ovelha, eles representam as pessoas salvas, representam os cristãos que são verdadeiros. E quem é o cristão verdadeiro? O cristão verdadeiro é quando pressionado, quando você é pressionado, quando as situações do dia a dia vêm contra você, a sua essência, o que você é, vem para fora. Se você é cheio de Jesus, a sua essência é conhecida. Se você não tem Jesus, vai vir maldade, vai vir brutalidade, vai vir orgulho para fora. Então o trigo e a ovelha fazem parte desse grupo chamados os bem-aventurados pelo Senhor. E as ovelhas, elas são identificadas como justos. E um dia os justos serão colocados à direita do Senhor, à direita do Rei. E aqui nessa história do joio e do trigo, nós devemos entender que o crente verdadeiro, ele é plantado por Deus. Ele é nascido de Deus, mas nós devemos entender também que o crente falso, que nós vamos chamar de crente fake, o crente fake também ele é plantado, mas não por Deus, ele é plantado por Satanás. Como a Bíblia fala que veio um inimigo e plantou o joio, as sementes do joio no meio da plantação. Então é Satanás que coloca no meio do povo de Deus o joio. Então o trigo verdadeiro, né, o crente verdadeiro, que procede de Deus, ele tem uma vida que é transformada. Nós queremos sim, fazemos o apelo a cada domingo para que você tenha essa oportunidade de publicamente fazer uma decisão por Cristo. Mas eu quero dizer para você que é apenas o primeiro passo. Quando você vira as costas, um mundo de transformação precisa alcançar o seu coração. E isso vem com discipulado. Você não se transforma num crente verdadeiro só pelo fato de você levantar a mão. É necessário uma jornada, é necessário um processo, é necessário dia após dia. Nós não queremos apenas irmãos que sejam convencidos, mas sim discípulos do Senhor. Quem é discípulo de Jesus, dá glória a Deus. O crente verdadeiro, no fim de ano, vai ser, meu irmão, um elogio para você chegar na casa do seu familiar agora, nas festas, e você ser elogiado, e os seus familiares virarem para você, e verem você tem algo diferente na sua vida.
Esse ano, seu ano foi diferente, eu te acompanhei nas redes sociais. Você foi diferente. Agora vem aqui, bebe um pouquinho aqui com a gente. Toma uma birita aqui agora aqui com a gente na festa. E aí o crente verdadeiro vai falar: não, meu irmão, eu mudei de vida, eu não faço mais parte, eu não sento mais na roda do escarnecedor. Eu não bebo mais, crente não bebe. Amém ou não amém? Vai ser um elogio, meus queridos. Eu estava na célula nessa semana e essa discussão sobre a volta de Jesus, eu não sei na sua célula, mas na minha foi muito gostoso. E eu ouvindo os irmãos ali, uma das coisas que nós perguntamos: se Jesus voltasse amanhã, o que você faria? E eu ouvi da boca de mais de uma pessoa: olha, eu sinto a necessidade de me consertar com algumas pessoas. Eu sinto a necessidade de liberar perdão, de pedir perdão. Meu querido, aproveite o fim de ano para pedir perdão. Aproveite o fim de ano. Mas pastor, talvez Jesus volte amanhã. Meu irmão, liga para essa pessoa hoje mesmo e se reconcilia com ela. Amém ou não amém? Então que as pessoas sejam vistas, vejam transformação no seu coração. Porque o crente falso, ele procede do diabo. E ele tem uma vida somente de aparência, ele aparenta ser evangélico, ele aparenta ser cristão, ele coloca lá no status da rede social dele: tudo posso naquele que me fortalece, ou coloca assim: sou cristão. Mas quando nós vamos olhar o feed de fotos, que são as coisas mais importantes que aquela pessoa coloca e deixa lá marcado, até se Jesus olhasse lá do feed onde ele foi colocado, olhasse para baixo nas fotos, Jesus ficaria escandalizado com o nível de fotos, com o nível de lugares, de situações que esse crente está colocando lá. É o estilo de vida. Meu irmão, o crente falso, ele é joio, ele é bode, ele não é salvo. Mas pastor, eu levantei a minha mão, eu entreguei a minha vida. Meu irmão, é o primeiro passo. Prossiga num caminho de transformação na sua vida. Porque o bode e o joio, eles estão perdidos. Eles estão e eles serão condenados um dia como malditos, e eles serão colocados à esquerda do juiz do Senhor. E o diabo, meus irmãos, ele é inimigo da obra do Senhor. E o diabo, como ele não pode destruir o crente, porque existe uma marca nele, o que ele faz? Ele planta no meio do povo de Deus o crente falso. E o crente falso, meu irmão, ele é como aqueles produtos que você compra lá no camelô, ou que você vai lá no Paraguai, ou pede lá daquele aplicativo chamado Shine, lá da China. São produtos que são iguais na aparência, mas eles são péssimos na qualidade, eles estragam com facilidade. Ah, mas eu achei que era uma JBL original, uma caixa bonita desse tamanho, mas quando ligou o Bluetooth nem ativa no celular. E às vezes quando toca, o som toca bem baixinho. Quantos crentes falsificados Satanás não tem produzido aí no meio da igreja, no meio do povo de Deus? Então lá em 2 Coríntios 11:26 diz que Satanás ele possui crentes falsos. Lá em Gálatas 1, do 6 a 9 diz que esses crentes falsos, eles creem num falso evangelho. Lá em 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 12 diz que Satanás um dia produzirá um falso Cristo, um anticristo. Coloquei esses textos para você, de repente você que está anotando pode conferir lá. Olha o que diz Mateus 7, capítulo 7, versículo 15. Eu posso ouvir um glória a Deus? Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Diga assim comigo essa última parte desse versículo: vocês os reconhecerão
por seus frutos. Nós, como rebanho de Jesus, como ovelhas de Jesus, nós precisamos estar em alerta. Diga assim comigo: abre o olho. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: abre o olho. Além de bode no nosso meio, a Bíblia ainda diz que tem lobo, pessoas vestidas de pele de ovelha. Elas pegaram lá a roupa mais bonita, colocaram: não, esse aqui eu vou parecer um crente. E entra no meio do rebanho para enganar. Mas ultimamente, meus irmãos, eu tenho visto alguns que nem pele de ovelha estão usando mais. Já são lobos descarados, já estão ensinando aí pela internet. Por isso tenha muito cuidado com o que você ouve na internet, com quem você segue pela internet, porque eles estão ensinando uma graça barata, eles distorcem os princípios, eles estão dizendo: precisamos atualizar a parte da Bíblia para caber o nosso pecado lá dentro da Bíblia. E meus irmãos, uma vez eu tive que confrontar um lobo que estava numa igreja distante daqui, muito longe daqui. Eu era líder do processo e a batata quente caiu na minha mão. E você vai confrontar o irmão. E aí vai o pastor Willy com essa paciência, com essa mansidão. Vamos sentar aqui. O irmão postava na rede social dele várias heresias e participava de um dos ministérios importantes nosso aqui da igreja. E nós começamos a ficar preocupados, porque aquilo que o irmão colocava estava totalmente contrário aos princípios da palavra. E alguém precisava se levantar para conversar com amor e carinho com o irmão. E meu irmão, eu não fui lá na rede social dele jogar um versículo lá para ele e dizer que ele ia morrer e ir para o inferno se ele não mudasse de vida. Irmão, preciso conversar com você. Vim, conversei com ele, sentamos, elogiei o irmão, falei o quanto ele era importante, o quanto eu via Jesus em algumas características dele. Mas eu falei assim: irmão, infelizmente isso que você está colocando na internet, essa linha de pensamento, não está de acordo com a Bíblia, fere os princípios da palavra de Deus. Não é assim que nós acreditamos como igreja. E eu me coloquei, irmãos, à disposição. Irmão, vamos andar juntos, vamos crescer juntos, mas você vai ter que fazer uma escolha. Eu não estou aqui para te tirar do ministério, eu estou aqui para dizer que você vai precisar fazer uma escolha. Ou você escolhe Jesus, os princípios da palavra de Deus, ou você vai ter que tomar uma decisão em permanecer ou não no meio do rebanho, pastoreando. Irmãos, esse irmão fez uma decisão. Ele fez a decisão de ir embora. Como a Bíblia diz, Mateus 7,16, pelos seus frutos os reconhecerão. E fruto, meu irmão, você não conhece na primeira semana no relacionamento com alguém. Fruto demora uma estação toda, fala de tempo. Para frutos serem apresentados nas suas mãos para Jesus, demora tempo. E esse irmão, infelizmente, ele se foi. Não precisou de uma conversa agressiva, precisou de uma conversa que o confrontasse de acordo com os princípios da palavra de Deus. Existia um lobo no meio do rebanho. Existia um bode no meio do rebanho, que quando confrontado, não aceitou o confronto. E tudo bem, ele se foi. Então, para nós precisa ficar muito claro que entre nós, apesar de que eu só sinto o cheiro de ovelha aqui, mas entre nós existem pessoas boas, existem pessoas más, e essas pessoas, Jesus, ele diz, estão convivendo juntos, mas eles serão separados um dia. Os que praticam o mal irão para um lado, e os que praticam a bondade irão para outro. Por isso, mais uma vez, ovelha ou bode, o que é você? Responda aí no seu coração. Ponto 1, haverá um julgamento? Sim. Ponto 2, ovelha ou bode, o que você é? Como você responde? Você é uma ovelha mansa? Você é uma ovelha que aceita correção? Você é uma ovelha que se submete ao pastoreio do Senhor, ao pastoreio de alguém? Ou você é um bode? Misericórdia, Senhor.
E diga comigo o terceiro ponto. O que você fez para o seu próximo? Vamos falar juntos o terceiro ponto? Vamos lá? Agora olha enfaticamente para o seu irmão e pergunta para ele: o que você fez para o seu próximo? Mateus 25:35, a Bíblia diz: pois eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Existem aqui essas necessidades apresentadas por Jesus. A Bíblia está falando de fome, a Bíblia está falando de sede, de alguém que está sem roupas para vestir, de um estrangeiro, de alguém que está doente, ou de alguém que está preso. A atenção que Jesus está nos dando aqui é para uma coisa somente. Meu foco de Jesus está nas pessoas. Diga assim comigo: foco de Jesus está nas pessoas. Meu irmão, nós não estamos falando aqui de cachorro, nós não estamos falando aqui de gato, nós não estamos falando de prédios, de eventos, nós estamos falando aqui da necessidade de pessoas, das necessidades não somente físicas, mas também espirituais. E eu resumi essas necessidades em 3 palavras: a necessidade de alimento, diga assim comigo: alimento, acolhimento e cuidado. Agora você vai repetir com fé, vamos lá: alimento, acolhimento e cuidado. Existe uma mensagem para mim, para você aqui. Quando você ama e serve as pessoas, você está amando e servindo a Jesus. Vou repetir para você anotar, tirar uma foto do pastor, colocar no Instagram, marcar a igreja. Quando você ama e serve as pessoas, você está amando e servindo a Jesus. E meus queridos, nós podemos ir um pouco até além de alguns grupos que precisam do nosso alimento, do acolhimento e do nosso cuidado. Nós estamos vivendo tempos de tantas doenças, de tantos conflitos na área emocional. Os profissionais da área estão sobrecarregados de tantas demandas na área, das emoções, da mente. Eu mesmo, irmão, como pastor, algumas vezes bato umas pessoas aí na porta. Esses dias fizeram um contato aqui com a secretaria, que tinha um senhor que queria conversar comigo. Meu irmão, eu não conhecia, não sei de onde veio, mas o irmão falou 1 hora. Ele falou por 1 hora, ele queria ser ouvido. Quanto o pastor que gosta de falar um pouquinho, o pastor tem que falar mais. E ele falou, meu irmão, eu nunca mais vi esse homem. Ele queria falar. Então tem pessoas que querem falar. Seu ouvido pode ser o ouvido de Jesus, sim ou não? Você pode acolher pessoas com seu ouvido. Nós estávamos compartilhando essa palavra na nossa célula aqui no presbitério, e o Wellington falou: pastor, um dos textos na Bíblia que Deus é mais enfático em falar é com o grupo dos órfãos e com o grupo das viúvas, A Bíblia diz: pai dos órfãos e juiz das viúvas é o Senhor na sua santa habitação. E na semana passada, a Eva, que estava aqui, compartilhou comigo no final do culto. Ela falou assim: pastor, o culto, a palavra começou quando o bebê da Ana Paula foi apresentado, da Ana Paula e do Adriano. Olha lá a Ana Paula lá atrás. Pela manhã ela apresentou a bebezinha dela. E sabe o que é mais lindo? A Ana Paula apresentou a bebezinha que ela e o esposo dela adotaram, 4 anos numa fila de adoção. E o Cristiano, o pastor Cristiano, que apresentou os bebês, ele falou uma estatística que diz que no Brasil há mais igrejas do que crianças órfãs. Se cada igreja adota uma criança órfã, nós vamos mudar a realidade de diversas crianças. E dentro de cada igreja tem mais de uma família. Então nós podemos
atender a esse grupo de crianças que estão esperando por homens e mulheres de Deus para adotá-las e para ensiná-las o caminho da fé. Amém ou não amém? E existe também uma listagem de povos não alcançados. Você sabe que em todas as nações da terra há povos que ainda não foram alcançados com o evangelho. Existem tribos, existem locais que a Bíblia ainda não foi traduzida. E eu espero em nome de Jesus que eu vou te ver lá nas nações um dia na sua vida, você implantando uma past church numa nação, um povo não alcançado, lá no Afeganistão. Quem quer ir para o Afeganistão? Levanta a mão. Amém, amém. Eu vi ali, ó, gente corajoso. Vou ver você lá. Se eu não ver você lá, vejo você no céu. Amém? Não, mas do céu mesmo, e ainda com muitas coroas. Mas existe uma lista de povos não alcançados dentro do Brasil. E nessa lista de povos não alcançados fala do grupo dos menos evangelizados. E você sabia que os grupos menos evangelizados no Brasil são os pobres dos pobres, os paupérrimos, isso todos nós sabemos, temos ciência. Mas tem um que foi assim para mim interessante. O grupo dos ricos, os milionários e dos bilionários. E eu vou te contar a história de uma irmã que contou para mim o preconceito que ela tinha com pessoas de classe, com pessoas ricas. Ela foi convidada para um desses jantar de negócio, que tem, nós temos o irmão aqui na igreja, o Marcos, que é o líder lá da Adonep, e essa irmã foi participar desse evento e ela resistia aí, porque ela tinha uma visão preconceituosa de que as mulheres lá eram só mulheres recatadas, que ficavam fazendo coisa fútil. A visão da mulher, não sou eu que estou falando não. E aí ela foi sentar na mesa e ouvir as histórias. E ela sentada na mesa falou assim: eu ouvi a história de uma mulher que disse, riquíssima, e que naquela semana ela disse que tinha tentado suicídio. E que por causa daquele evento, por causa daquele jantar, alguém convidou, ela foi ajudada e foi levada para lá. Queridos, independentemente de classe social, de cultura, de cor, de raça, tem pessoas que precisam de Jesus. Tem grupos que precisam de Jesus. Nós não podemos marginalizar nenhum grupo. Amém ou não amém? E a minha pergunta para você é: quem vai até eles? Quem vai os alimentar? Quem vai os acolher? Quem vai cuidar dos seus corações? Quem vai lá, está lá com eles? E há uma necessidade de cuidado. Eu, quando tive minhas 2 crianças, eu não peguei as minhas crianças e entreguei nas mãos da enfermeira e falei: pronto, é seu agora, pode cuidar. Não. Existe uma responsabilidade para mim agora como pai, de investir nos meus filhos, de cuidar dos meus filhos, de vê-los crescendo e amadurecendo na fé. E é assim que você precisa fazer por uma pessoa. Evangelizei, glória a Deus, menos um no inferno, meu irmão. Agora seu trabalho, na verdade, que começou, de você pegar essa pessoa, consolidar essa pessoa, ensinar ela os princípios da palavra de Deus, conduzir ela num caminho de transformação. Amém ou não amém? E eu gosto muito, queridos, de atender alguns pedidos, que é visitar enfermos nos hospitais, porque a Bíblia fala, quando você está enfermo, você não consegue orar por você mesmo, Esses dias o Fabião estava internado na UTI, fui lá, orei por ele, declaramos palavra de vida sobre ele. Eu gosto dessas visitas, pode me chamar, viu? Pode me chamar que eu vou, mas eu vou levar um junto para aprender a fazer também. E tinha uma época que eu fazia visitas aqui no HGP, no ano de 2012 a 14, e nós íamos para compartilhar o evangelho, e alguém para mim que tocava, e nós fazíamos visita ali durante mais ou menos 1 hora. Meus irmãos, eu nunca vou esquecer de um quarto que eu entrei, e cheguei naquele quarto, tinha um cidadão que estava cortado, uma cirurgia daqui até aqui. Eu, gente, não fui para a área da saúde, porque eu vejo um sangue e a pressão cai lá embaixo. E eu olhei para aquele homem e falei: Senhor, misericórdia, eu vou olhar só para o rosto dele, para o olho dele aqui, ó. E aí, perguntei para ele, que a gente pergunta, se a pessoa está no hospital, é porque aconteceu alguma coisa com ela, Então, tem que começar a conversa assim. E ele falou para mim assim: eu estou aqui porque
eu estava num bar, e ele olha, e nesse bar teve um risca-faca lá, e me furaram. Foi uma facada que ele levou aqui de cima a baixo. Gente, o hospital é um lugar de pessoas vulneráveis. Esse homem, quando eu compartilhei o evangelho com ele, dei atenção para ele, ele se abriu para a mensagem, ele aceitou a oração, e não somente aceitou a oração, mas eu também não ia deixar passar ali o momento de dar oportunidade para ele entregar a vida dele para Jesus. E assim que ele saiu de lá, eu peguei o contato, fiquei no pé e fizemos um GE lá, acho que no Morada do Sol, para lá. Então eu entendo a minha responsabilidade de ganhar e de cuidar. Amém ou não amém? Eu já vejo vocês respondendo diversas chamadas, indo aos hospitais para orar pelos enfermos, porque ali Jesus está. Quando você olha para os olhos daquela pessoa enferma e declara sobre ela uma palavra, ali os olhos do Senhor estão. Então diga assim comigo: alimento, acolhimento e cuidado. E as ovelhas então, voltando aqui para a história, elas perguntaram: mas Senhor, quando nós te vimos necessitado de alimento? Quando nós te vimos precisando ser acolhido? Quando nós te vimos precisando ser cuidado? Mateus 25:40, o rei disse: digo a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então você tem um Senhor que se identifica com a causa dos necessitados. Você tem um Senhor que se identifica com a causa daqueles que sofrem. Jesus chama que eles dos meus pequeninos irmãos. E eu teria aqui uma grande brecha para falar para vocês que você deve estar lá no Pais Kids servindo os pequeninos irmãos. Mas você conhece o meu coração e eu nem preciso aprofundar mais isso, porque eu já tenho visto a igreja servindo aqui os pequeninos, amém ou não amém? Então Jesus, ele se identifica com a causa dos necessitados e dos sofredores, daqueles que sofrem. O pastor Hernandes Dias Lopes, certa vez ele disse: somos justificados não pelas obras, mas para as obras, mas para as boas obras. Vamos ler juntos essa frase? Vamos lá? Somos justificados não pelas obras, mas para as boas obras. Meu irmão, você pode doar 1000 cestas básicas para o Ministério Amor em Ação, distribuir. Se for a motivação do seu coração que você está comprando a sua salvação, seu foco está errado. Porque a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Mas a fé sem obras, ela é morta. A fé sem obras, a fé vem acompanhada com as obras. E você é salvo para que você manifeste Jesus por onde você for. Eu tenho uma pergunta para você. Quantas vezes qual foi a última vez que você olhou por 1 e 2 vezes para o pezinho de uma criança e identificou que essa criança sempre usa o mesmo calçado? Você já viu? Já teve o cuidado de olhar para uma criança? Não precisa ir longe, seu vizinho, alguém que trabalha próximo de você aqui dentro da igreja. Às vezes uma criança que usa sempre o mesmo calçado. Uma outra coisa, meus irmãos, que eu não entendo, é aquilo que o povo chama de fazer um bazar. Não o bazar do amor em ação, esse você precisa ajudar. Mas é a pessoa, ela cheia de roupas, e ela faz um bazar das coisas dela. Tudo bem, as coisas são dela, ela faz o que ela quer, é dela. Mas essa pessoa, ela poderia fazer uma sacolinha, dobrar umas roupas boas, que mulherada compra roupa, toda moda, vai mudando a moda, e semear na vida de alguém. Separar uma quantidade, semear na vida de alguém. Colocar uma coisa numa sacolinha e falar: olha aqui, meu irmão, é para você. Eu quero abençoar a sua vida. Amém ou não amém? Não vai custar nada de você. E eu queria fazer um desafio para você para essa semana. Porque se eu falo uma coisa e a gente não coloca em prática, não vale a pena, não tem sentido. Pergunte ao Espírito Santo nessa semana: Deus, quem eu posso semear? Porque nós temos um mundo de necessidades no mundo inteiro. Mas não é só sair e falar: não,
tira aqui, né? Tira esses tênis aqui e te dou aqui. Não é isso. É você perguntar ao Espírito Santo: Espírito Santo, para quem eu posso semear? Para quem eu posso nessa semana? E aí você vai perguntar ao Espírito Santo. E aí você vai semear um bolo, vai semear um valor, você vai pagar a conta de alguém. Pergunta para o Espírito Santo, ele vai te direcionar. E não é só para crente não. Fazer aqui para o povo, aqui para o nosso clubinho social. Não é isso não. Olha para o vizinho, olha para a pessoa que está no semáforo, olha para a pessoa que está no seu dia a dia, que você vê todo dia. Pergunta para o Espírito Santo, quem é essa pessoa que você vai semear nessa semana? Posso ouvir um amém? Daqueles que vão ouvir o Espírito Santo e vão semear a sua vida. Então diga assim comigo: alimento, acolhimento e cuidado. E tem uma coisa que nossa igreja aqui tem esse DNA muito forte. Lá nos nossos 10 valores tem um valor que se chama nossa paixão. E a nossa paixão, meus queridos, não é construir prédios como esse, apesar de serem maravilhosos, ter uma estrutura que atende os seus filhos, você está num lugar bem condicionado, sentado numa boa cadeira. Mas a nossa paixão são pessoas. Nossa paixão é investir em pessoas, é cuidar de pessoas, é realmente ser usado pelo Senhor no processo de transformação. Eu sou tão grato a Deus pelas pessoas que investiram na minha vida. Eu sou tão grato a Deus pelas pessoas que pegaram na minha mão e me conduziram. Vamos juntos, vamos vencer, vamos conquistar, vamos avançar. Eu sou tão grato a Deus. Será que o Senhor pode encontrar o seu coração para fazer isso também por pessoas? Tem pessoas que chegam aqui na nossa igreja e perguntam assim: pastor, quantos cultos tem na igreja durante a semana? Eu falo assim: aqui nesse prédio, nenhum. Porque a vida da igreja está acontecendo nas células. A vida da igreja está acontecendo lá nas casas. E eu falei para os irmãos aqui no Tadé um dia, que o pastor Willi iria abrir uma célula nesse ano. E o pastor Willi, ele fala e honra a palavra dele. E nós abrimos uma célula lá no Caribe. Levanta a mão aqui, Rodrigo. Tinha irmãos, eu não falei que tem irmãos que às vezes estão aqui na igreja. E lá nós recuperamos uma célula que antes da pandemia existia. E aí conversamos com os irmãos, inclusive se você mora no Caribe e nas redondezas, você está muito convidado para a célula do pastor lá no Caribe, amém? Então me procure o Rodrigo, E essa semana na nossa célula, eu achei tão interessante, ouvindo as pessoas, como eu falei para você, elas abrindo o coração, elas sendo ministradas, compartilhando. Eu só sentei. Eu só falei: o tema é a volta de Jesus, você está preparado? Quem está preparado? Quem não está? E ouvi o povo falar. E é muito legal como eu fui construído ouvindo as pessoas ali na célula. Meu irmão, você precisa estar num lugar como esse, onde as pessoas vão conhecer a data do seu aniversário. Elas vão saber onde você mora. Elas vão cuidar do teu coração. Eu posso ouvir um amém? E por que o pastor Willi está falando e assustando você com a volta de Jesus? Meu irmão, meu foco não é esse. Meu foco é te colocar para trabalhar. Meu foco é dizer para você que nós estamos precisando de uma casa. Nós estamos precisando de uma casa lá na região da Ubra. Eu quero ser bem específico. Nós estamos precisando de uma casa na região da Ubra, porque nós temos muitas famílias ali. E é uma região estratégica e nós queremos uma célula lá. Se você mora na região da Ubra ali, das 1500 e pouco, fale comigo, porque nós queremos multiplicar uma célula para lá. E é por isso que eu estou falando, nós precisamos de discipuladores, de líderes preparados para semearmos no coração da nossa cidade, para resgatarmos pessoas na nossa cidade. Eu posso ouvir um amém? E eu estou te desafiando, meu irmão, para o trabalho. E as ovelhas, elas vão ser reconhecidas diante do Senhor pelo seu trabalho intenso, pelos seus atos de serviço, pelo serviço prestado de forma discreta. A Bíblia diz: o que a mão direita dá, que a mão esquerda não conheça. São essas que estarão diante do Senhor, à direita do Senhor. E meu irmão, eu preciso te convidar, você como ovelha, a trabalhar, a você como ovelha a se entregar, a se doar. Hoje pela manhã, gente, eu não tinha pensado nisso. Mas o que a ovelha, ela oferta para o seu pastor? Quando ela já está muito cheia de lã,
Ela fala assim: eu já estou muito pesado, muito cheio de conhecimento. Eu dou a minha lã, pode me tosquiar. Pode me tosquiar. E é assim que aqueles que estão trabalhando para Jesus, eles estão falando: Senhor Jesus, pode me tosquiar. Pode tirar a minha lã, pode tirar o meu pelo. Pode usar isso para a tua honra, para a tua glória. E olha só o que está escrito lá em Apocalipse 19:8. A Bíblia diz que para vestir-se foi-lhe dado o linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. A noiva, o noivo que está falando isso aqui, Jesus está falando. O noivo está dizendo assim: no casamento, quem escolhe o vestido sou eu. No casamento, no meu casamento, a noiva, ela vem com linho fino. A Bíblia fala que o linho fino são os atos de justiça dos santos. Meu irmão, então quando você deixa Jesus te tosquiar, Jesus, eu quero me entregar, eu quero trabalhar, eu quero servir pessoas, eu quero alimentar, eu quero acolher e cuidar de pessoas. Meu irmão, você está entregando o material para que o vestido da noiva ela seja confeccionado, amém? A lã e o linho, né? Mas pastor, é de linho, é lã, é um tecido só. A noiva vai se vestir com os atos de justiça dos santos. Eu quero perguntar para você: você está deixando ser tosqueado pelo pastor? Você está deixando que a sua vida seja gastada, desgastada, investida na eternidade? Sim ou não? Eu queria contar para você a história de um violinista. Esse violinista, nessa época do ano, nós temos vários recitais, né? Recitais artísticos. E o violinista estava participando do seu recital. E ele, juntamente com a banda, né? Até a banda subiu antes para ajudar o violinista aqui, né? E o violinista estava lá. Vou tentar imitar, tá? O barulho do violino, talvez eu saia desafinar. Ele estava lá. E o pessoal aplaudindo, aplauda o violinista. Uau! Só que ele olhava no público enquanto ele tocava, mas com um semblante um pouco sério. Até que ele encontrou, na última música, numa galeria, um ancião, que era o seu professor. Quando o professor balançou a cabeça, o violinista sorriu. Meus irmãos, vale a pena nós vivemos a nossa vida para agradar e alegrar somente o coração de uma só pessoa. Não podemos viver somente pelos aplausos das pessoas, apesar de que reconhecer é muito importante. Mas você precisa alegrar e agradar o coração de um só, do nosso Senhor. Falamos tanto das ovelhas, mas eu preciso falar do destino dos bodes. As ovelhas estarão à direita do Pai, elas receberão a herança do Senhor, ela receberá do Senhor, eles são benditos do Pai. Mas os bodes à esquerda, a Bíblia fala lá no versículo 44, e eles também responderão. Os bodes: Senhor, quando nós te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou necessitado, de roupas, ou enfermo, ou preso, e nós não te ajudamos? Quando, Senhor? Quando o Senhor bateu na nossa porta pedindo algo? Quando? Meus irmãos, nesse dia, você pode apresentar 1000 justificativas para não ter feito aquilo que o Senhor confiou a você. Você pode dizer que o gato comeu a sua Bíblia. Você pode dizer que o cachorro mordeu o seu pneu para não congregar, não estar na célula, não ganhar uma vida para Jesus. Mas nenhuma dessas desculpas poderão ser apresentadas naquele dia. O Senhor dirá: maldito. Versículo 41, malditos apartem de mim para o fogo eterno. Nenhuma justificativa será apresentada. Amém ou não amém? Haverá um julgamento? Sim. Ovelha ou bode?
o que é você e o que você fez pelo seu próximo. Queria que você ficasse de pé no seu lugar.